Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos ler os versos de 14 até o verso de número 16, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, os versos de 14 até 16, encontrando este texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus, vamos lê-lo reverentemente para o sermão dessa noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 14 até 16. Acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, diante da Tua palavra, nós nos dobramos e reconhecemos a Sua autoridade sobre nós, autoridade ela provinda da Tua revelação, e nós não queremos, Senhor, a partir de agora, olhar para ela como um simples livro como outro qualquer. Nós queremos olhar de maneira autoritativa para o que ela tem a dizer sobre a nossa vida. Nos ajuda a compreender isto, nos dá reverência para este momento, faz-nos conscientes da necessidade da Tua palavra para o crescimento saudável da nossa vida ao Teu lado. Assim te rogamos em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, irmãos. Neste mês de novembro, o Senhor colocou em nosso coração o contexto de falarmos sobre a igreja, falarmos sobre o trabalho do Senhor, falamos sobre um servo a quem Deus usa, falamos sobre também o serviço, um servo totalmente rendido ao Senhor, e hoje gostaríamos de falar sobre dois tipos de servos diferentes, vasos que dentro da mesma casa, mesmo sob a guarda do dono, também podem ser reconhecidos, como no texto que lemos, vasos para a honra, ou também vasos para a desonra. E lembramos sempre que nesse contexto Paulo escreve a Timóteo, mas focando principalmente na saúde do povo de Deus. E quando ele fala aqui vasos de desonra, nós temos o costume de pensar que ele está aqui a falar de ímpios, mas ele não está falando de ímpios, está falando de falsos cristãos.
infiltrados dentro dos nossos arraiais, com o seu coração cativado por desejos espúrios de contradizer a verdade da ressurreição. Muito especificamente aqui ele cita até o exemplo de dois destes déspotas, como Himeneu e Fileto. Pode passar. Conta-se uma história de um tenista profissional, e eu queria que você mergulhasse comigo nesta lembrança, neste pensamento sobre este instrumento de prática esportiva. Um tenista profissional que estava em uma grande competição, disposto a dar tudo de si, cada gota de suor, cada fibra da sua concentração, o olhar atento a cada bola rebatida, na expectativa, óbvio, de vencer. Seus treinos, sua alimentação regrada, seu sono regular, seus sacrifícios, tudo voltado para chegar um dia e, num espaço curto de 1h30, quase 2 horas, desempenhar o melhor de si, com excelência, e vencer uma partida. E de sua própria parte não depende ele somente de todos esses aspectos. Precisa ele de um instrumento que o ajude. Esse instrumento é a raquete, que empunha, e não é um mero acessório, quase que uma extensão do seu corpo, na prática do esporte. Sua confiança está naquela raquete, e é o meio pelo qual ele exerce a habilidade a qual tem se preparado há tanto tempo. E, num dia de pressão, convivendo com o seu próprio interno, a sua própria luta pessoal, de dividir a ansiedade pela vitória, do processo da conquista dela, aquela raquete pode até mesmo se tornar inútil. No auge da partida, pode vê-la se partir, como na imagem, ou não responder como deveria, por algum defeito de fabricação. Cordas podem arrebentar, o quadro pode se torcer, o equipamento pode lhe abandonar. De repente, o que poderia ser um instrumento da sua maior alegria se torna um estorvo. O equipamento que falha traz para ele amargura, drama. E a cada tentativa frustrada de golpear a bola, o instrumento que já não está mais nas suas condições adequadas, não permitem que aquele atleta honre a sua missão. E a derrota deixa de ser um placar, passa a ser o propósito e a expectativa da honra desperdiçada. Isso já aconteceu com muitos tenistas. Para quem acompanha esse esporte um pouco mais, eu confesso que gosto bastante, mas não empenho tanto tempo assim quanto para outros esportes e outras modalidades. Mas, por exemplo, Alexander Bublik, um dos top 100 da ATP de tênis internacional, recentemente, perdendo o controle não por qualquer fato alheio à sua vontade, mas pela descarga da sua própria insatisfação com algum golpe na bola errado, ou que lhe desapontou, então avança contra a própria raquete, a lançando no chão da quadra e gerando a sua própria destruição. E aquele dano impediu que ele continuasse da melhor forma na partida, sem equipamento apropriado. A arma principal do atleta vai ser inútil. Eu vou repetir. Sem os equipamentos apropriados, as armas principais de um atleta estarão inúteis, inutilizados. A cena é trágica. O atleta tinha muito potencial, preparo, expectativas, mas no momento decisivo é traído pela falta de um equipamento que o ajudasse. Assim também nós, enquanto cristãos, pode passar. Muitas vezes, nos momentos decisivos da nossa caminhada, somos derrotados, mas não por falta de talento, mas pelas mazelas que carregamos conosco, o ódio descarregado, o avançar precipitado, a falta de paciência, transformando muitas expectativas em desordem, raiva e frustração. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Há exatamente uma semana atrás, estivemos aqui diante dos irmãos,
bendizendo o Senhor, louvando o nome de Jesus, pelo acréscimo de 19 vidas, a membresia e a comunhão da igreja. A raquete do atleta, ela pode corresponder ao vaso de um servo. E se o vaso está comprometido, diz aqui o texto, impuro, indigno, tornar-se-á também inútil. Não podemos jamais ser eficazes para o reino com vasos desajustados, negligentes, vasos sujos, largados, não alcançados pela intervenção santificadora do Senhor. Podemos até ter boa vontade, aparência de jogador, mas ao menor impacto, vamos também, da mesma forma como Alexander Bublik, caminhar com o nosso coração frustrado, nosso coração com medo e frustração. O atleta que perde a raquete perde a partida, porém o cristão que não cuida do seu vaso perde o propósito de glorificar ao Senhor, que é o fim principal das nossas vidas. Quando escreve sua segunda carta a Timóteo, Paulo está numa circunstância não muito consoladora. Estava preso em Roma, é a última carta que escreve, já na despedida, nos seus últimos dias de vida. É um testamento espiritual, uma grande riqueza do Novo Testamento, a segunda carta de Timóteo. Sem dúvida alguma, meus irmãos, caminhando com muita paciência e detalhe, nós poderíamos ficar um ano inteiro meditando em riquezas tão maravilhosas, ensinamentos tão profundos e libertadores, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, inspirou o apóstolo Paulo para aqui registrar com essas recomendações ao seu amado filho na fé, pastor da igreja de Éfeso, Timóteo. E neste capítulo 2, que nós lemos uma parte dele, observamos Paulo o exortar com algumas figuras, e você pode achar que aqui na igreja de Ananindeu, e sobretudo deste pastor que vos fala, as ilustrações são sempre uma marca de nossas mensagens, porém Paulo tinha uma afeição muito grande a estas alegorias, e muito especificamente com a otimização do recado que queria passar através de figuras práticas. Aqui ele fala de um soldado disciplinado, nos versos anteriores, do capítulo 2, nos versos de 1 até 13, ele fala de um atleta focado, fala também de um lavrador empenhado na colheita. E então, a partir do verso de número 14 até o verso de número 26, que foi o texto que nós lemos nessa perícope, fala ele de vasos na casa do Senhor, vasos de uma casa, a metáfora da casa para ilustrar a realidade do corpo de Cristo, da igreja. Pois aqui dentro, nem todos, ainda que dentro da casa, ainda que com aparência muito similar, vasos muito parecidos, porém uns honrosos, outros separados para a desonra. E com muito amor e de maneira profundamente pastoral, Paulo olha para Timóteo e revela a ele duas realidades. Fala para ele que o problema não está na casa, o problema está no estado do vaso, em como ele se encontra quando ele precisa ser utilizado. E que Deus deseja vasos preparados, limpos e úteis para levar a efeito a sua missão. Veja, eu não disse que ele precisa, eu disse que ele quer. É diferente. Pois Deus não precisa de nós, porém quer que a sua obra seja levada a termo a partir da minha vida e da sua, de nós, os que outrora andávamos em pecado e escravos dos nossos próprios desejos e anseios, mas agora caminhando sob o depósito do penhor da salvação, que é o Espírito Santo, nos conduzindo os passos daqui até o dia em que o Senhor nos chamar à sua presença. O primeiro aspecto que nós queremos retratar aqui nessa noite, meus irmãos, sobre os tipos de vasos, são vasos limpos. O verso 20 nos apresenta esse tipo de vasos, dizendo
que numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Porém, no verso de número 21, especificamente, ele ainda vai dizer: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O primeiro aspecto aqui é pureza, santidade, vasos limpos. A santidade, meus irmãos, tem se tornado em muitas das denominações que se dizem evangélicas, e isso pode também dizer respeito à tua própria compreensão sobre vida com Deus, um artigo de luxo. Um artigo de luxo, um tema interessante para se abordar e se tratar numa escola dominical, ou um tema bonitinho para enriquecer o nosso vocabulário cristão. Porém, a santidade é condição de utilidade para alguém que deseja servir ao Senhor. Não há como nos aproximarmos dele sem santidade, não há como vermos o Senhor sem santidade. Bem-aventurados os limpos de coração, disse o Senhor Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, logo em seus versos iniciais, porque verão a Deus. Ver a Deus, se desde aqui agora, enxergando seu agir, sua intervenção, sua providência, em favor desta igreja, da tua vida, da tua família, importa em nos desafiarmos a vivermos de maneira comprometida com a santidade. A santidade não pode ser uma palavrinha bonita, nem um tema interessante. Para que você faça uma devocional, precisa ser quem você é. Precisa ser o ar que respiramos. E neste capítulo ele vai citando coisas que nos impedem de experimentar essa limpeza como vasos, essa purificação, essa santidade. Dentre elas, cita ele aqui, falatórios inúteis, verso 16, ou seja, conversas vãs. Fala eles aqui ainda do desvio da verdade, citando Himeneu e Fileto, dizendo que a ressurreição já tinha se consumado, negando a doutrina de Cristo. O que é isto? Heresias, doutrinas distorcidas, impedem-nos de sermos encontrados vasos limpos, condutas que corrompem a comunhão, como a perversão da fé, como a impiedade, como linguagem que fere, chamada aqui de linguagem como de um câncer prejudicial, que adoece. Condutas que muitas das vezes não gostaríamos de esperar na vida e no coração e na boca de pessoas que servem ao Senhor, mas encontramos, porque na mesma casa tem vaso de honra, mas também tem vasos de desonra. A vida sem limpeza espiritual, sem evitação destas práticas tão perniciosas para a vida espiritual, vai acumulando no nosso coração impurezas que nos tornam incapazes de suportar os pesos e os sacrifícios dos propósitos de Deus, porque o nosso coração fica tendencioso a examinar a vida com Deus diante de outras perspectivas que não a que Ele mesmo nos apresenta. A obra do Senhor não é uma obra de contrato com condições e ofertas. A obra do Senhor é um convite para que o sirvamos e tenhamos este privilégio, fazendo o trabalho que Ele nos determina de acordo com as condições que Ele estabeleceu. Ao ser chamado para ser um pastor, o Senhor não me disse, olha, pede 3 coisas aí, como fez com Salomão. Salomão foi bem-aventurado. Eu não sou Salomão, sou Gabriel. Como também quando Ele te chama, não te coloca numa mesa para perguntar, e o que você exige aí? Vale alimentação? Você quer férias remuneradas? Você quer vantagens e direitos? Ele diz como quer que nós o sirvamos. E nós, na realidade, dizemos sim para o seu chamado, para o serviço em todas as escalas e ministérios que a igreja desempenha, não porque tenhamos chegado a essa conclusão sozinhos, mas porque Ele já tem operado em nosso coração e nos aberto os olhos para compreender. A palavra grega que fala aqui sobre essa, no verso 21, purificação. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros. Essa palavra
katairô, significa remoção deliberada de contaminações. Eu uso sempre essa expressão para falar de santidade, como alguém que, não por sua própria consciência, mas foi limpo completamente, estava numa lama, e é limpo, purificado, bem limpinho. E você, quando toma um bom banho, aquele de sábado, sabe? Caprichado, e você sai do... Tem um pessoal rindo aqui falando assim, não é sábado, pastor, é quinta. E aí sai do lavabo e você vê cair uma gota de óleo, uma gota de sujeira, uma poeira em cima de você. Qual é o teu sentimento? Tudo bem, eu vou continuar, acabei de tomar banho. Você sente nojo daquilo, você quer se limpar, você quer voltar ao estado anterior. É precisamente isto que Cristo tem feito em nós, nos limpando à medida em que confessamos os nossos pecados, entregamos diante dele aquilo que nos impede de vivermos em comunhão com ele, pois ele é santo, 3 vezes, e não tem comunhão alguma com as trevas. E se estamos em pecado, estamos separados do Senhor, porém ao confessarmos, ele é fiel e justo para nos purificar. Portanto, purificação, como eu disse no início, não é um artigo de luxo, é condição sine qua non de estarmos diante do Senhor, pois senão podemos estar dentro da casa, mas não seremos de forma alguma considerados vasos de honra nas suas mãos, com impurezas. Senão, como a palavra nos indica aqui no grego, removermos deliberadamente essa contaminação. A santidade, meus irmãos, diferente da salvação, que é uma operação em nós da graça excelsa do Senhor, a santidade, ela é atingida através da disciplina. É uma atitude deliberada, junto ao Senhor, de compromisso, de abandonar o pecado, de viver uma vida justa e íntegra aos seus olhos. A santidade não acontece por acidente. Ela não é uma coisa assim miraculosa que acontece na vida de qualquer um no piscar de olhos. Ela acontece no esforço contínuo e diário pelo abandono do erro e para nos parecermos e imitarmos o seu caráter. A santificação, porém, ela não coloca o vaso dentro de casa. A graça coloca o vaso dentro de casa. Ela trouxe o vaso dos seus cacos, da sua destruição, da sua ruína, do seu lixo, e o coloca dentro de casa, coladinho, agora servível para a finalidade que ele vai estabelecer. Mas quem define que tipo de vaso nós vamos ser lá dentro é a santidade. Se puros, limpos, vasos de honra. Se impuros, sujos, vasos de desonra. Muitos desejam a posição de honra, mas rejeitam a disciplina da purificação. Caminham com seus corações, projetando, sonhando, calculando, maquinando, mas com os olhos distantes da misericórdia, da compaixão, de uma vida genuinamente vivida ao lado do Senhor. O Evangelho não negocia com o pecado que você insiste em guardar. E, portanto, para sermos encontrados em posição de honra diante do Senhor, precisamos tomar decisões, precisamos abandonar pecados domésticos, pecados de estimação, como modernamente tem se usado para falar daquele que você esquece um tempo, depois volta de novo. E fica como uma ilustração que eu ouvi de um pastor há muito tempo atrás, uma pedra no seu sapato, que no início costuma te incomodar bastante, à medida em que você está caminhando, porém, no curso da trajetória, ela vai se acomodando entre os seus dedos do pé, e aí você já não lembra mais que ela estava lá, mas ela está, e precisa ser tirada. Santidade não é se isolar do mundo, como pensavam, por exemplo, os monasticistas, os monges. Vou me esconder numa caverna, vou me esconder num lugar alto, longe dos pecados, das tentações. Não adianta, você está indo para lá, já estragou tudo. Porque o pecado não é influência do meio, nós influenciamos o meio, e o pecado está conosco. Santidade não é se isolar do mundo, é estar nele
incontaminado com os seus manjares. É decidir comer legume. É decidir que não vai se prostrar diante da estátua do rei. É decidir que mais vale a pena ser incinerado vivo do que negociar a fé. É decidir que aconteça o que acontecer, sempre a melhor decisão será obedecer ao Senhor e confiar nos seus livramentos. Ser santo é viver na terra, com a gente da terra, com as pessoas da terra, pecadoras, algumas delas mentirosas, outras adúlteras, outras inconstantes, porém, estando na terra, mas vivendo com os valores do céu, sabendo que a impureza não afeta apenas nós. A impureza que nós ostentamos enquanto vasos nas mãos do Senhor vai impactar, tenha certeza, a missão de Deus, vai impactar a sua obra. Como, pois, poderíamos esperar que prospere o trabalho do Senhor, que prospere o avanço do seu reino, se os vasos disponíveis para serem aqui usados estejam em estado de contaminação? Um grande apologeta do nosso tempo, Kevin DeYoung, vai nos dizer que a santificação não é opcional na vida cristã, é a evidência de que pertencemos ao Senhor, porque trazemos conosco as suas marcas. Em Hebreus 12, 14, é o que nos diz o escritor da epístola: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é o convite que Cristo fez aos seus discípulos, e nas bocas de cada um deles, em suas cartas, como na de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, 15 e 16, sede santos, porque eu sou santo. É o convite que o Senhor faz a nós. Vasos que sejam limpos, vasos que sejam também, em segundo lugar, úteis. No verso 21 nos é dito isso. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Vaso para a honra, útil ao Senhor. Nada glorifica mais o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Nada glorifica tanto o nome do Senhor que um cristão totalmente disponível para Ele, que um cristão totalmente governado pelo Espírito do Senhor, para fazer o que Ele apraz, para cumprir a sua vontade, e não a nossa. Não há honra alguma, não há honra alguma em estar apenas na prateleira da igreja, na prateleira da casa, um vaso que nunca é usado, um vaso que é obsoleto, um vaso que é esquecido. Não há honra nenhuma, porque Deus nos fez para ser a mão dele no mundo, para ser a sua voz, a conclamar os que lhe pertencem de volta para casa, a sermos um farol de esperança num mundo totalmente nihilista, cuja existência está pautada no nada, na falta de propósito, na desesperança, no medo. E nós temos um tesouro escondido em vasos, veja só a alegoria novamente, só que agora lá em 2 Coríntios 4, de barro, vasos simples, frágeis, que somos nós. Mas vaso na prateleira não tem utilidade. O termo aqui que fala de útil ao seu Senhor é eucharistos, fala de funcionalidade. A caneta serve para escrever, porém, se você não a usa para esse sentido, ela se tornou em outra coisa, ela deixa de ser caneta, ela se torna adorno. O papel foi feito para registrar, ou para outras finalidades, artísticas, quem sabe, mas se eu não faço isso com ele, ele pode se tornar até mesmo uma arma. Quem nos já se cortou com papel aí, num descuido ao folhear um livro ou uma resma de papel? Deus nos trouxe para sermos úteis.
A inutilidade espiritual é consequência direta, meus irmãos. Guarde isso no seu coração. A inutilidade espiritual é sempre uma consequência direta do orgulho que reside no nosso coração, da autossuficiência. Quem não depende do oleiro acha que faz o seu próprio propósito. Já vi, inclusive, na internet, pessoas que se dizem crentes no Senhor, mas que afirmam de uma maneira um pouco poética, vou entender que seja assim: eu faço o meu destino, eu construo os meus propósitos. Porém, para o crente não há significado, não há coerência nesse tipo de afirmação, pois nós não cantamos, nós somos o máximo, nós somos maravilhosos, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós não cantamos isso aqui. Você é uma raridade, mais raro que o ouro, você é um lixo, você é um miserável, que se não tivesse sido alcançado pelo Senhor, não teria utilidade alguma, a começar por mim. Nós somos isso, nós éramos, como diz o profeta, imundícia, descartáveis, totalmente sem valor algum. E se temos alguma utilidade, você tenha certeza, é porque Ele tem operado em nós. Não era Sansão que tinha uma grande força porque frequentou muitos meses a academia. Tinha isto porque o Espírito do Senhor estava com ele. Não era Elias que tinha uma grande coragem, na realidade era muito medroso. Porém o Senhor estava com ele para desafiar os sacerdotes de Baal. Moisés não teria saído nem de Midian. Abraão teria ficado em Ur dos caldeus. José teria desistido na sua primeira prisão. E Davi teria deixado de ser rei após ter enfrentado as consequências do pecado que cometera com Batseba. Não está em nós, não depende de nós. Acabamos de cantar: de ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Nossa aspiração, ou seja, nossas expectativas, nosso coração, o desejo que temos de servi-lo, precisa estar em sermos úteis àquele que nos chama, àquele que nos comissionou com mão poderosa. A inutilidade espiritual, ela vai revelar a autossuficiência que carregamos conosco. Quem não depende do oleiro, não serve aos propósitos do oleiro, serve aos seus próprios. Um vaso pode até ter aparência de ouro. Já ouviu aquele clássico ditado? Nem tudo que reluz é ouro. Isso é bíblico. Jesus nos disse isso. Um vaso pode até ter aparência de ouro, mas estando vazio do Espírito, não passa de ornamento, enfeite religioso. Além disso, ser útil ao Senhor pode parecer sermos inúteis aos homens, mas Deus usa, como disse Samuel quando vai escolher quem haveria de suceder Saul no trono de Israel, Deus usa o que o homem não vê, Ele vê o oculto, o anônimo, Ele chama o quebrado, Ele restaura, Ele nos reconcilia dentro do seu caminho, porque a glória sempre será dele, não nossa. Ele faz de gente não tão admirável, com passados não tão memoráveis, com experiências de vida um tanto impactantes, e faz justamente desses peças e instrumentos para o cumprimento da sua vontade. Quem nunca ouviu? Deus não chama os capacitados, capacita os que Ele chama, ou os escolhidos. E é por isso que Ele diz aos seus discípulos com tanta expressão, trazendo-lhes conforto, embora eles tenham se sentido excluídos das suas potencialidades, até que entendesse o que realmente significavam as palavras do Mestre. Como lá em João capítulo 15, verso 5, diz a ele: eu sou a videira, vocês são ramos, varas, galhos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Tenta tirar um galho da árvore e ver o que ele vai fazer da vida dele. Vai fazer uma coisa. Qual é a única coisa que ele vai fazer? Morrer, secar e desaparecer, sumir. Não presta para nada. Porém, na videira, nós temos a nossa vida reconfigurada. Na videira, nós temos os nossos alvos comprometidos com algo acima de nós, com algo além de nós, maior que nós, mais eterno que nós, mais perfeito que nós, mais santo que nós, mais excelente que nós. Porém, meus irmãos, entre vasos limpos e vasos úteis, há também na igreja do Senhor tipos diferentes de vasos. E em terceiro lugar, nós vemos que há um destino para esses dois tipos de vasos que vão ser diferentes. Vasos para honra, vasos para desonra. No verso 20, nos registra o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Na casa de Deus há vasos de diferentes condições. A distinção, porém, ela não é social, ela não é estética, ela não é intelectual, ela é espiritual. Honra e desonra, dois vocábulos aqui que no grego nos expressam o que realmente Paulo queria expressar aqui a Timóteo. Timê é o honra, valor reconhecível a olho nu, é o que significa. A timia é a vergonha, é a desonra, a reprovabilidade. Há muitos vasos lindos, bonitos, maravilhosos, porém contaminados. Agradam ao público, mas envergonham o seu dono, que o conhece. Não adianta, meus irmãos. Tinha uma música muito interessante que repetia, a gente cantou até não poder mais em EBF, né? Cadê a irmã Tatiana, hoje está lá no Coutinho, né? Já ia dizer para ela logo, ano que vem essa música ninguém aguenta mais. Mas traz uma verdade para criança essa música. E o que a música diz? Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Ah, vai ser para criança. Pois tem marmanjos, tem gente jurássica da fé que pensa que pode, que pensa que dá, que louva, adora, ora, tira foto e sai lá para fora, e o seu coração está cheio de espinhos, está cheio de veneno. Cumprimenta, acolhe, te recebe, e na primeira oportunidade pensa que pode esconder-se do Senhor. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. O dono conhece os vasos que lhe pertencem, sabe do seu conteúdo, sabe de cada rachadura, sabe de cada detalhe, cada poeira, cada pedacinho de pó, tudo ele conhece dos vasos que são dele. Existem, além desses, vasos simples, vasos que porém estão limpos, que servem com fidelidade, que são sinceros e que obedecem ao mestre. O critério de Deus nunca foi a aparência do vaso. Ele não quer saber de vaso esteticamente bonito. É marajoara, é isso e aquilo. Esse, por sinal, está colado aqui. Isso é uma longa história. Mas o critério de Deus nunca foi a aparência. Ele não está interessado na apresentação do vaso externamente. Ele quer saber do seu conteúdo. E por que eu estou insistindo nessa tecla com você? O vaso que Paulo está aqui apresentando, pelo termo grego que ele usa, não é vaso ornamental. Ele não está aqui empenhando seu tempo para falar para Timóteo de um vaso de decoração. Sabe qual é o tipo de vaso que ele está falando? Que vai receber em seu interior alimentos, óleo, azeite, grãos. E por isso, essa fixação, essa tecla insistente aqui. O vaso para isso tem que estar limpo, precisa estar limpo, vai receber algo
que vai entrar no nosso organismo, tem que estar incontaminado. Muitos desses vasos eram usados no tempo antigo, ainda no tempo cerimonial judaico, para consagração de óleo, para purificações dentro do cerimonial judaico. A água ali reservada precisava ser conservada pura. Os vasos também atendiam. Lembra-se também do episódio das bodas de Caná da Galileia? Também são em recipientes que Jesus profere seu primeiro milagre, de transformar a água em vinho. O critério de Deus nunca foi aparência, sempre foi pureza e propósito, porque Ele sabe, conhecendo quem lhe pertence, que é Ele mesmo que vai moldar a nossa utilidade nas suas mãos, transformando, juntando os nossos cacos e fazendo de nós vasos úteis nas suas mãos. E não é o vaso, como nos diz Romanos 9, falando novamente sobre vaso, que escolhe submeter-se ou resistir a esta operação. É por isso, meus irmãos, não havendo como se falar de resistência ao agir de Deus para nos transformar em vasos aptos diante das suas mãos, que quando não há purificação, ou não há o esforço por essa purificação na vida do vaso, é porque de fato Deus não está interagindo ali. Esta é a dura verdade. Porque se Deus estivesse, você tem a certeza que Ele ia estar limpo, pois não há quem possa deter a sua mão, não há quem possa resistir à operação do seu querer, não há a mínima possibilidade de Deus querer fazer algo e ser impedido, porque eu não quero que Ele faça, pois Ele é soberano, Ele é Senhor, eu sou uma criatura. Se está sujo, é porque Deus não está ali habitando para limpar seu interior. Richard Sproul nos diz que não basta estar na igreja, não basta ser membro da igreja, é preciso pertencer ao dono dela, é preciso ser propriedade do dono da igreja. É o que Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Também em Jeremias 18, verso 6, o Senhor fala por intermédio do profeta, dizendo: como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, atendendo ao desígnio para o qual Ele propôs. E acredite, mesmo até quando vem o escândalo, quando vem a desonra, sendo ali também reservado o plano do Senhor, até mesmo o filho da perdição. Portanto, o Senhor tem os seus propósitos, inclusive quando levanta entre nós aqueles que desonram o nome do Evangelho. Há vasos muito belos, mas nós precisamos, enquanto igreja madura, 50 anos, já somos uma senhora, caminhar cada vez mais sensíveis ao Senhor, íntimos do Senhor, conscientes da vontade do Senhor, para olhar para dentro e menos para fora, para enxergar com os olhos da fé, capacitados que seremos pelo Senhor com toda certeza, o que está por trás do adorno, da decoração e das seduções externas, pois o Senhor vê diferente de como o homem enxerga. Conclusão, meus irmãos, pode passar. No dia 15 de janeiro de 2009, um avião norte-americano da US Airways fez pouso de emergência no rio Hudson. Esse fato foi amplamente noticiado na época, embora ainda não tivéssemos aí as redes sociais tão pujantes como hoje. E entre os 155 sobreviventes desse episódio, David Sanderson era um deles, e era um executivo bem-sucedido, que tinha como propósito principal da sua vida vencer na carreira, e principalmente para essa finalidade,
humilhou muitos seus colegas e operou com desonestidade para alcançar os patamares mais altos da empresa onde ele servia como executivo. Depois daquele dia, e de quase ter a sua vida ceifada por essa tragédia aérea, Dave entregou sua vida para Jesus. E seu testemunho mudou. Ele disse, abre aspas, Deus me deixou vivo para servir, não para aparecer. Dave, hoje, é responsável por diversas palestras e de acompanhamento e assistência a vítimas de transtorno do estresse pós-traumático ou vítimas de acidentes que trouxeram inquietude, angústias profundas, depressões em tantas pessoas, como o próprio 11 de setembro e em outras tragédias, não apenas na América do Norte, como no mundo inteiro. E tem dedicado seus recursos, seu tempo e sua vida em prol desta tão generosa tarefa, motivando pessoas que antes eram objeto da sua humilhação. A maior honra que Dave Sanderson encontrou na sua vida após esse acidente não foi ser bem-sucedido. A maior honra que Dave Sanderson encontrou na sua vida não foi receber os aplausos dos homens. A maior honra que Dave Sanderson encontrou foi ser útil. Tornou-se palestrante, passou a trabalhar com acompanhamento emocional, se engajou em projetos humanitários e de apoio a vítimas, e de vaso quebrado, exposto, ele passou a ser um vaso útil. Hoje, diante da casa do grande rei, hoje, diante das prateleiras da fé, entre nós, nessa noite, temos 3 tipos de vasos. Nós temos vasos de honra, porém, com uma honra acomodada, engavetada, enclausurada, escondida. Vasos sem utilidade, que são honrados, porém não servem para o propósito para o qual foram estabelecidos. Podemos ter também vasos impuros, se eu não conheço seu coração. Geram vergonha, mas que também podem ser usados. A grande notícia dessa noite não é te confrontar com uma realidade inescapável. A boa nova da salvação revela a nossa condição, porém revela também o tamanho da operação eficaz da obra daquele que é o proprietário do vaso. Só ele tem os produtos, os panos, as técnicas que vão nos limpar de uma maneira profunda e salvadora, nos fazendo novos outra vez, nos fazendo novos e úteis nas suas mãos. Mas nós temos também vasos limpos. Entre nós temos vasos úteis, obedientes, fiéis a quem é o seu proprietário, ao dono dos vasos. O Senhor chama o seu povo dessa transição contínua. Escute com atenção o Espírito falar ao nosso coração. Se hoje você entrou aqui nessa noite como um vaso de desonra, se hoje você entrou aqui nessa noite com o seu coração pesaroso, porque o que você vive aqui dentro não corresponde à fé que você professa lá fora, Cristo pode te trazer da desonra para a honra. Se hoje você entrou aqui sendo um vaso limpo, porém que não presta para nada, que não faz nada, que não é usado por Deus para nada, Cristo hoje te convida a ser por Ele usado, de estar nas mãos do oleiro para que Ele te molde de acordo com a sua vontade, te levando da inutilidade para a utilidade, da aparência para a verdadeira consagração. Ele quer usar-nos, porém, quer nos usar limpos, purificados. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado,
útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deus está chamando vasos quebrados para serem restaurados. Deus, o Senhor, chama vasos orgulhosos para que sejam total e irrestritamente santificados, mesmo que para isso precise o Senhor, com poder, moer, quebrar-nos completa e totalmente, e derretendo aquele pó, aquilo que sobrou do massacre, da destruição, fazer de nós uma coisa muito melhor, fazer de nós instrumentos poderosos nas suas mãos. Deus quer trazer vasos esquecidos para serem reenviados ao trabalho, para a utilidade, para o desempenho de uma vida obediente e dedicada ao Senhor, que nos conclama: renda-se ao oleiro, purifique-se na palavra, disponibilize a sua vida e o seu tempo à missão, e seja, a partir de hoje, se ainda não é, um vaso que traz honra para o dono da casa. Amém? Amém ou não amém? Vamos ficar de pé, queridos, vamos louvar o Senhor com um hino do nosso inário que nos convida a pensar sobre isso. E diz-nos o hino: faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve